Passamos agora a palavra ao orador da noite, que irá proferir a palestra sob o título Missão dos Espíritos. Boa noite, dedicados irmãos, que Jesus nos conceda a sua paz. Queremos, primeiramente, agradecendo a presença de todos, nesta sexta-feira agradabilíssima, para falarmos sobre um tema para nós muito especial. Também queremos agradecer a diretoria da CAPEL, representada na pessoa do nosso irmão Ari Volcão, que nos abre as portas para este trabalho desde o ano de 2006. Mas hoje gostaríamos de conversar um tema que foi abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o item 4, pelo Espírito Erasto, a missão dos espíritas. Ele inicia essa mensagem fazendo referência de uma maneira forte aos tempos a que estamos vivendo. Diz ele: não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o mundo e abismar ao nada a soma das iniquidades terrenas? Façamos uma pausa. Nós não estamos vendo, ouvindo os rumores e o acontecer dessa tempestade? Não estamos a sentir os efeitos? Os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fazem referência desse momento histórico que estamos vivendo agora. O Espiritismo, que veio ao mundo no ano de 1857, precisamente no dia 18 de abril, quando foi lançado o Livro dos Espíritos por Allan Kardec em Paris, trouxe-nos um novo patamar, um novo grau de elevação espiritual ao nosso planeta, predito e previsto por Jesus, sendo a doutrina espírita o Consolador prometido, porque Ele prometeu que enviaria um outro Consolador, que iria nos revelar, ampliar e trazer esclarecimento a tudo aquilo que Ele tinha dito, e lembrar aquilo que Ele tinha dito. Mas essa atividade de consoladora precisa de ação. Como o próprio nosso Mestre Jesus disse, a fé sem obras, ela é morta. Precisa de alguém que leve um pão para que alguém tenha sua fome saciada. Precisa de alguém que entregue a roupa para que tenha o seu frio, a sua nudez mitigada, ou a sua sede mitigada quando estiver com sede. Aliás, Jesus nos fez uma referência: passai à minha direita vós que quando eu tive fome me destes de comer. Porque ele disse, naqueles dias o Filho do Homem virá na sua glória e separará as ovelhas dos bodes, e dizer para estas, passai à minha direita, as ovelhas, vós que quando eu tive fome me deste de comer. Eu tive nu e tu me vestistes. Eu estive na prisão e tu foste me visitar. Nosso mestre fez referência de ações no plano do atendimento à dor, à nudez, ao sofrimento dos nossos irmãos. Ele não se furtou a esse trabalho quando esteve conosco. E imaginem o quanto que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha para reformular o nosso planeta, reformar as tradições que o judaísmo trazia arraigado em si, do cultivo da forma, do cultivo da atenção aos procedimentos e não aos sentimentos.
quando ele mesmo falou aos fariseus que se assemelhavam a sepulcros caiados, bonitos por fora e cheios de podridão por dentro. Ou quando reprovaram Jesus, que ele sentou à mesa com seus discípulos na casa de um doutor da lei, e eles não lavaram as mãos, e eles disseram: você vê que os seus discípulos não lavaram as mãos? E Jesus disse: aquele que fez o interior, o exterior, não fez também o interior? E reprovou eles, dizendo que em muitas outras coisas eles transgrediam as leis de Deus, na hipocrisia de manter a forma e a aparência. O nosso Senhor não se furtou de ir ao encontro da dor e do sofrimento, de diversas formas. Isso é narrado na sua passagem aqui na terra, e ampliado pelos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram através da obra do médium Francisco Cândido Xavier, sobretudo através das mensagens de Humberto de Campos no livro Boa Nova, e toda a coleção de Humberto de Campos, cartas e crônicas, contos e apólogos, onde ele faz várias referências às passagens de Jesus, do amor que ele tinha, incansável, no atendimento da dor humana. Amélia Rodrigues também, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, em várias belíssimas obras. Primícias do Reino, Pelos Caminhos de Jesus, Luz do Mundo, para citar apenas 3 de uma grande obra dessa benfeitora espiritual. Conta em uma certa passagem no livro Primícias do Reino, da cura do paralítico de Cafarnaum, que Jesus estava há horas em atividade de cura. As pessoas traziam os doentes, Jesus estendia a mão e curava, incansavelmente, até um ponto que, já no final da tarde, Simão Pedro percebeu que Jesus estava pálido, também desgastado, cansado, sem negar, e ele pediu um tempo para a multidão, para Jesus, para que ele pudesse se recompor. O mestre está cansado, falou Simão Pedro, conta Amélia Rodrigues. Pegou Jesus pelo braço e o levou pela beira da praia, após inúmeras curas. Então nosso Senhor não se furtou ao ponto de ele andar pelas ruas, a multidão apertá-lo, espreitá-lo, tocá-lo, dizendo: se eu tocar em Jesus, eu estarei curado, como foi o caso daquela senhora que tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos padecia desse mal, e disse: se eu tocar nele eu vou ficar curado, e ficou. Ele curava pessoas da vida, simples, normais, mas também ele atendeu ao centurião de Cafarnaum, um homem que não era bem visto, não era bem querido, bem quisto pela população, porque ele era um centurião. E ele disse: Senhor, eu tenho um amigo que está doente. Ele trabalha para nós, mas é mais do que um empregado, ele é um membro da família, ele é um amigo. Jesus disse: eu vou lá, sempre pronto, sempre disposto. Poderia dizer assim: traz ele aqui para mim. Não, mas ele era Jesus. Ele poderia, com o pensamento, curá-lo. Jesus sabia disso, mas ele tinha que nos ensinar que nós temos que ir ao encontro da dor. Ele levantou e disse: eu vou. Onde que é? O centurião disse: não, eu não sou digno que tu entrais na minha casa. Eu sou um homem que dá ordens, e quando eu dou, sou obedecido. Eu sei que se tu disseres, vai acontecer. Diga apenas: fique curado, e eu sei que vão te obedecer, e ele será curado. Foi quando Jesus disse: eu nunca vi em Israel tamanha fé. E assim ele disse, e assim aconteceu. Mas ele iria, ele foi, ele caminhou, ele foi ao encontro. Tudo isso para nos ensinar como estender a mão aos que passam a dificuldade. Mas os dias são atuais, e a dor campeia da mesma forma.
Os dados que a ONU nos traz são que 9 milhões de pessoas morrem de fome todo ano. E nós vamos descansar? Nós vamos cruzar os braços? Ou nós vamos nos trancar dentro das nossas instituições, fazermos os nossos programas e acharmos que estamos atendendo ao plano de Deus? Não. Não é essa a missão dos Espíritas. Não é essa a missão consoladora que o Espiritismo veio nos dar. Por mais que nós venhamos adornar, disfarçar, por mais que nós nos desculpamos psicologicamente, como muitas pessoas nos fazem referência, Emmanuel diz que a maior caridade que se pode fazer para a doutrina espírita é divulgá-la. Mas Paulo, o apóstolo, diz que nós temos que ser cartas vivas do Evangelho, que são nossos exemplos, que levarão as pessoas a mudarem suas condutas, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. As pessoas vão nos medir pelo que nós somos e pelos que nós fazemos. E diz o Espírito da Verdade, nos prolegômenos, na abertura do Livro dos Espíritos: lembra-te de que os bons espíritos só assistem àqueles que servem a Deus com desinteresse e humildade, e que se afastam de todos aqueles que veem nas coisas do céu um degrau para as coisas da terra. Deus não pode se servir do cego para tornar perceptível a luz, fazendo alusão à cegueira espiritual que muitas vezes nos domina e que nos impede de trabalhar, de servir nessa causa, de atender essa orfandade, de atender essa dor, de levar este prato de fome, esse prato de comida para suportar a fome de graça em nosso planeta. Será que na cidade de Pelotas não existe alguém passando fome? Será que isso nos deixa dormir tranquilos, sabendo que nós conhecemos a doutrina que é o Consolador prometido, e essas pessoas não conhecem o Consolador, porque elas estão com fome? Jesus nos ensinou, ele subiu na montanha, e a multidão padecia fome. Os discípulos falaram: Senhor, dispensa todo mundo, porque eles não têm o que comer, e nós não temos o que fazer com eles. Jesus disse: homens de pouca fé, o que nós temos aqui? Nós temos pães, poucos pães, 5 pães, 2 peixes. Trazei-me aqui. Abençoou e disse: distribui. E atendeu a multidão, que era 5.000 pessoas. E depois do que sobrou, juntaram vários cestos. Ele nos ensinou a confiar na misericórdia de Deus. Ele também nos ensinou que nós podemos ser para muitos a misericórdia de Deus. Então nós nos lembramos, dedicados irmãos, nesses dias em que nós estamos vivendo, pelo tempo que nós passamos, os vírus já estão chegando ameaçadores em nosso planeta, como nós estamos vendo agora recentemente. É o coronavírus, é o H1N1, é o HIV, entre tantas outras pestes que já passaram ameaçadoras em nosso planeta, nos dizendo: cuidado, é aqueles dias das pestilências que Jesus falou. Não estamos ouvindo essa tempestade? E as guerras e rumores de guerras que Jesus falou? Só a Primeira e a Segunda Guerra Mundial levaram a vida de 100 milhões de pessoas. Algumas deixaram nesse tempo difícil, dessa tempestade que está dominando o velho mundo, de forma horrenda e desumana. No ano de 1931, 32, 1933, recentemente reconhecido pela ONU, o Holodomor, na Ucrânia, que levou a vida de 10 milhões de pessoas, porque um homem decidiu impor uma restrição alimentar ao povo da Ucrânia, Joseph Stalin. E 10 milhões morreram
de pessoas morreram de inanição. Não foi um acidente. Ele quis que fosse assim. Para castigá-los, porque eles estavam se revoltando contra o regime dele. 10 milhões. Não é 1, 2, 3 mil. E depois, não suspenso o planeta do choque que tiveram. Aliás, a palavra Holodomor, traduzida na língua ucrânia, significa deixar morrer de fome. E depois veio o Holocausto, mais 6 milhões de judeus que foram mortos daquela forma horrenda. Mas nós estamos falando, isso aconteceu em 1945, 1940, os horrores da Segunda Grande Guerra. Não. As guerras étnicas que varrem o Oriente e o Ocidente, em Uganda e Ruanda, entre o ano de 1994 ao ano de 1999. Em Ruanda, em 1994, 1 milhão de pessoas foram mortas ao golpe de facão. Porque estavam ali uma disputa entre os Hutus e os Tutsis, 2 grupos étnicos que disputavam a supremacia de poder. Mas entre esses grupos militares de pessoas que tentavam disputar o poder, 1 milhão de pessoas morreram inocentemente. Obviamente que nos planos da justiça divina não ocorre nada sem que Deus permita. Mas se é necessário que venha o escândalo, ai daquele por quem o escândalo vier. Foi o que Jesus nos falou. Então nós vivemos esse momento. Nós estamos falando de 1994, já fazem aí 20, 30 anos. Mas e agora? Na Síria, a criança que foi encontrada na beira da praia, morta, porque não conseguiu sobreviver à fuga de um país em conflito e guerra e que chocou o mundo, mas nós continuamos os mesmos. O que mudamos do nosso plano de vida para levar a esperança, mudar o plano de vibração do nosso planeta? Esse rumor de guerra, o suicídio ameaçando famílias, países como um dos grandes males, a depressão se tornando uma das maiores doenças, que é um vazio que muitas vezes um abraço pode resolver. Um abraço como o do doutor Bezerra de Menezes, do homem que estava desempregado, quase à beira da loucura, com filhos para alimentar. O doutor Bezerra de Menezes disse: meu irmão, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu vou te dar. Vem cá, e deu um abraço nele, em nome da Mãe Santíssima. Ele saiu dali, e no dia seguinte, ao abrir a porta da sua casa, o homem para e pergunta: você está querendo trabalhar? Ele quase caiu duro. O que um abraço não faz? Porque muitas vezes nós mergulhamos nessa aura de sofrimento, de tristeza, nessa vibração negativa, e é óbvio que nós atraímos o mal para cima de nós, para a nossa atmosfera espiritual, e aparentemente nada dá certo. Mas nós temos que vibrar nessa faixa do bem. Não disse Jesus: buscai primeiro as coisas do céu, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas? Por que nós nos desesperamos? Nós não vemos os lírios do campo, ainda nos disse Jesus. Eles não fiam nem tecem, mas eu vos digo e declaro que Salomão, em toda a sua grandeza, não conseguiu vestir-se como um deles. E os pássaros do céu, que não colhem, não ceifam, e Deus os alimenta, nós não somos muito mais? Foi o que nos disse Jesus. Pedi e obterei, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. São as mensagens do Evangelho
que pessoas no passado tomaram conhecimento e entregaram suas vidas para que nós tivéssemos hoje a doutrina espírita como nós temos. A gente vê no Evangelho que Paulo de Tarso pregou o Evangelho de Jesus. Pois Paulo de Tarso, ele andou a pé 13.000 quilômetros ao longo da sua vida. Ele andou a pé, mas ele não andou a pé que nem aqui em Pelotas, que, um clima agradável. Ele andava a pé no deserto de Jericó, a Jerusalém, lá nas estradas de Israel, a 40, 50 graus centígrados. Assim como Jesus, Jesus foi da Galileia para Jerusalém, 100 quilômetros. Paulo fez várias viagens ao encontro dos gentios, das pessoas que eram ditas não merecedoras de ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo foi ao encontro delas por quê? Porque a mensagem de Jesus é para todos. Ele estava com as meretrizes, Jesus. Ele estava com as pessoas, entre aspas, como está escrito no Evangelho, de má vida, e que ele as transformou em pessoas de boa vida. Porque muitas vezes nós queremos selecionar as nossas companhias para que a gente cresça, para que a gente tenha o nosso ambiente sempre feliz. Mas os grandes missionários, eles não escolhem, eles acolhem a quem Deus nos destina. Então, quando nós vemos Paulo de Tarso, ele se sacrificou. Vejam, ele pleiteou. Não pensem que é assim, eu parei na frente de Nero. Ele pleiteou ir ao encontro de Nero para dizer para ele: os teus homens estão matando pessoas inocentes. Vocês sabem o que significa estar diante daquele homem e decretar a morte. Mas quantos cristãos estavam morrendo? Quantos cristãos estavam sendo acusados de terem sido responsáveis de terem colocado fogo em Roma no ano de 64? Porque foi um ardil, põe fogo e diz que foi os cristãos. Aí ele tinha um bom motivo para reformar e fazer a cidade do jeito que ele queria. Mas põe fogo e depois diz que foi os cristãos, mata todo mundo, está tudo bem. Mas Paulo se levantou aquela voz que não temia e disse para Nero, eu vou ler um trecho da passagem de Paulo. Imperador dos romanos, que reconhecendo o grandioso poder e fechado em vossas mãos, ouço levantar minha voz para esclarecer-vos. Atentai-vos para a extensão gloriosa de vossos deveres. Não vos entregueis à senha de políticos inconscientes e cruéis. Lembrai-vos de que, numa vida mais elevada que esta, ser-vos-ão pedidos conta da vossa conduta e atos públicos. Ele praticamente disse: me mate depois. E foi o que aconteceu. Só que aconteceu um fenômeno que Emmanuel, no livro Paulo Estevão, relatou. Nero não conseguia fazer Paulo parar de falar. Ele teve que ouvir tudo. Terminada a locução, ele acordou daquele torpor que o magnetismo daquele homem imprimiu a ele e aos soldados. Algo muito parecido que aconteceu com Francisco de Assis, quando visitou também o assassino que estava a guerrear nas cruzadas, Saladino. Algo como aconteceu igualmente com Santo Agostinho, quando foi falar com Alarico, visigodo, o homem que destruiu e saqueou a cidade de Roma no ano de 409. Quando ele soube que Alarico, após um cerco de meses, que o povo estava para morrer de fome,
E Alarico fez, ele sitiou a cidade de Roma e não deixou ninguém entrar e sair. Então as pessoas iam morrer de fome, porque não entraram um ao Holodomor, como foi feito na Ucrânia. Mas ele, enfraquecendo as tropas romanas com seus exércitos cruéis, homens bárbaros, ele iria desintegrar a cidade de Roma. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, estava presente e foi falar com Alarico, pois ele saiu, entrou no acampamento do general, os soldados paralisavam, eles tentavam pegar a lança, puxar a espada, mas estavam congelados, já pensando: eu vou morrer, porque eu deixei um homem ir na entrada do general. Um homem desses, eles queriam e não conseguiam, estavam todos congelados. Isso narrado nas obras de Jesus Gonçalves, que foi depois uma das reencarnações desse visigodo. O general Alarico, a última encarnação expiatória esteve aqui no Brasil. Ele desencarnou num leprosário em Pirapitingui no ano de 1947. Então, Santo Agostinho reprovou e fez um pedido para Alarico, que ele poupasse os jovens, crianças, mulheres e idosos, que ele lutasse com os homens fortes, já que ele não poderia impedir a guerra. Alarico não soube a razão pela qual ele atendeu o pedido daquele homem franzino e deu ordem para os seus asseclas: poupem os jovens, as crianças, as mulheres e os idosos. Ninguém entendeu, mas respeitaram. Ai daquele que desrespeitassem a ordem de Alarico. Então a história é feita desses homens corajosos que, imbuídos desse amor, dessa fé que move montanhas, prepararam o terreno para que chegássemos nesses dias que foram preditos pelo Evangelho, que iriam precisar de irmãos fortes e firmes para o trabalho de Jesus. Bem, após conversar com Nero, Paulo de Tarso foi deixado um pouco solto, porque Nero disse: esse homem é muito perigoso, ele fala muito bem, é muito influente, deixa ele ficar um pouquinho solto por aí, achando que está tudo bem, depois levem ele e matem. E assim foi. Passaram alguns dias, os soldados levaram ele para um lugar, e ele falou: bom, já sei o meu destino. E o soldado que levantou a espada não conseguia desferir o golpe planejado para a morte de Paulo de Tarso. E Paulo disse: por que, soldado, tu estás tremendo? Cumpra a tua missão, porque eu vou para os braços de Jesus, e você, infelizmente, voltará para as ordens de um ditador inescrupuloso. Quebrado o torpor do soldado, ele teve a sua cabeça decepada no golpe da espada. Esses homens de coragem, Paulo de Tarso, Estevão, que foi um dos preceptores do primeiro martírio feito, contado na história do Evangelho, foi o apedrejamento de Estevão. Quem era Estevão? Ele era um colono, ele era um jovem que teve a sua família dispersada pelo jugo romano, após intrigas, disputas por terras, e que ele foi deportado para trabalhar nas galeras de um procônsul, porque ele estava envolvido com uma doença contagiosa. Esse procônsul foi salvo porque o Gesiel, antes ele era Gesiel, depois se converteu a Estevão, cuidou desse homem até ele se curar. Grato, esse procônsul romano, Sérgio Paulo, facilitou a saída, a fuga dessa galera de Estevão. E ele foi a cair em Corinto, foi levado à casa do caminho, onde estavam os apóstolos de Jesus, em Jerusalém.
E ali, ele começou a trabalhar. Quem era Estevão? Era um ajudante, mas tinha um detalhe. Para nós que muitas vezes chegamos no movimento espírita, já queremos fazer parte da diretoria, sermos oradores de renome, montarmos as nossas redes sociais, nos projetarmos como influentes, como nós estamos vendo muito, infelizmente, em nosso meio espírita. Mais atenção à forma do que ao fundo, ao conteúdo. Pessoas se aventurando apenas a verdadeiros youtubers. Mas nós estamos atrás das câmeras falando e as pessoas morrendo de fome. Não foi isso que o Evangelho nos ensinou. As cartas vivas do Evangelho. Qual a mais meritória de todas as virtudes? É a melhor palestra? Está lá na pergunta 893 do Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória das virtudes? A propagação do Espiritismo? A quantidade de cursos que eu dou na minha instituição? Os passeios, as viagens, os filmes, os vídeos que eu faço? Não. A mais meritória das virtudes, se nós quisermos ser virtuosos, e só com essa condição que nós deixaremos o nosso planeta, a mais meritória das virtudes consiste na prática da mais pura e desinteressada caridade. Desinteressada. Porque a prática daquela caridade para a pessoa ser reconhecida, para a pessoa ser promovida, para a pessoa adquirir bens pessoais, de coisas, um degrau nas coisas da terra, como foi recriminado pelo Espírito da Verdade? Não. Nós vemos pessoas, infelizmente, atraídas por essa ilusão de que a maior caridade que se faz à doutrina espírita é a divulgação, mas há um problema na interpretação. Sim, como se divulga a doutrina espírita? É vendo alguém passar fome e não fazer nada? Não. É vendo alguém no hospital deitado numa cama e não visitá-lo? Não. É vendo a dor, a orfandade e não irmos ao asilo e não irmos ao hospital? Não. É estarmos junto com eles. É pregar o Evangelho. Jesus pregou, mas Jesus alimentou, Jesus curou, Jesus salvou. E assim foram com todos os discípulos. Nós estamos falando desse amor. Então, quando nós lembramos de Gesiel, ele era um simples ajudante, mas tinha um detalhe: o doente que ele tocava a mão ficava bom. Os discípulos de Jesus, Pedro e outros, esse menino é fabuloso. Chegou ao ponto que todo mundo queria ser tratado por ele, Gesiel. E eles concordaram que ele deveria mudar de nome por causa das implicações que ele tinha no seu passado com o Império Romano, e ele passou a se chamar Estevão. A tal ponto que ele, Estevão, estava tão envolvido, tão reconhecido pelas curas que ele fazia, que ele passou a pregar o Evangelho. Ninguém queria mais ouvir outro senão Estevão, o pregador. E Saulo, ouvindo isso, foi ao encontro dos judeus lá na casa do caminho, ouvir a pregação de Estevão. Está no livro Paulo Estevão. Dá vontade de ler na íntegra, né? O discurso de Estevão, porque é para nós o verdadeiro néctar do cristianismo e do primitivo. Que, aliás, a palavra cristão, nas viagens no encontro com Paulo, apareceu a primeira vez que os cristãos tiveram a sua palavra. Mas eu vou ler um trechinho do discurso de Estevão, para que a gente tenha uma pequena noção. Meus caros, eis que são chegados os tempos em que o pastor, é Estevão que está falando, hein? São chegados os tempos, já estava há 2000 anos dizendo que os tempos eram chegados.
em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno de um zelador, em torno de um zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios. Para aí, não tem algo a ver conosco? Estudo, leitura, pregação, conhecimento, congressos, seminários. Éramos escravos pelos raciocínios. O entendimento, mas o amor. Éramos escravos pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho de Jesus. Nossa raça guardou. Os judeus, israelitas. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz dos tabernáculos, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram a mensagem da Boa Nova? Ele falando isso, que Jesus era maior que Moisés, e o doutor da lei, Saulo de Tarso, ouvindo ele. Saulo teve um momento que não aguentou e disse: judeus, onde é que vocês vão com esses desatinos? De um homem que não conseguiu salvar-se a si mesmo, e vocês seguem. Você segue um carpinteiro, e eu sigo a Moisés. E Estevão redarguiu: ainda bem que eu sigo um carpinteiro, porque assim a humanidade não ficará sem teto. Aí o Saulo disse: não, esse homem é demais. Pois Saulo, não satisfeito, levou Sinédrio, denunciou ele, levou-o em praça pública, e ele foi apedrejado, porque ele não se dobrou, não se curvou, ele não renegou a Jesus. Esses homens de coragem nos ensinando como devemos fazer nesses dias. Mas nós vamos chegar aqui, há uma referência para isso. Esses homens tomados desse amor, Jesus foi, outros vieram para sustentar este plano do cristianismo, da fé. Passamos um longo período na Idade Média, impetramos em guerras fratricidas, como foram as cruzadas. Jesus enviou seu discípulo amado, na personagem de Francisco de Assis, para relembrar como ele vivia, já que naquela época as pessoas viviam na opulência, dentro das igrejas, dentro das catedrais, onde as pessoas mais pobres ficavam no fundo em pé, e as pessoas ricas e abastadas da sociedade sentavam nos primeiros lugares. E Jesus havia nos ensinado: quando vocês forem numa festa, não procurai os primeiros lugares, e sim os últimos, de medo que chegue o dono e diga para ele: levante-te, porque você não traz a veste nupcial. O que é essa veste nupcial? Aliás, a parábola do festim das núpcias, isso dá um congresso aqui hoje. Dá 5 horas sem que nós paremos de refletir. A veste nupcial, o traje para este casamento, que na verdade é a simbologia da união do céu com a terra. Esses dias que nós estamos vivendo, quem é que tem a veste nupcial? O que é essa veste? Uma coisa muito simples, porque quando nós chegamos no mundo espiritual, nós somos quem nós somos sem máscaras. O nosso plano vibratório nos denuncia. Se somos bons, a nossa alma, ela é branca, é uma veste nupcial, preparada para essa festa, esse grande casamento. Mas se nós somos maus, embora parecêssemos bons, nós chegamos no mundo espiritual e nós denunciamos com a nossa vestimenta meio escurecida, um pouco acinzentada a cor da nossa alma. Então nós não estamos prontos para trajar essa veste nupcial. A grande verdade, mas isso é verdade? É verdade. É só nós lermos, por exemplo, o livro Tormentos da Obsessão, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco,
trazido pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, em que fala da colônia espiritual que Eurípides Barçanufo montou, criou no plano espiritual, porque muitos espíritas estavam deixando o corpo em verdadeira loucura. Na verdade, ele criou um sanatório, porque nós chegamos lá, a quem muito é dado, muito é pedido. Nós vimos para a terra, não, eu vou para o centro espírita, eu vou fazer o bem, eu vou no centro, não, eu vou reencarnar, vou nascer numa família espírita, eu vou nascer perto do centro espírita, eu vou nascer, meu vizinho vai ser espírita, quando eu tiver tal idade ele vai me levar, eu vou conhecer, eu vou ser chamado, os benfeitores estimulam, nós nascemos e vamos ao encontro do espiritismo. Frequentamos o centro, adquirimos os nossos conhecimentos. André Luiz, em várias das suas obras, Os Mensageiros, nos domínios da mediunidade, conta desse fracasso de médiuns. E Eurípides Barçanufo, no livro Tormentos da Obsessão, fala do trabalho que ele faz de resgate a espíritas que chegam ao plano espiritual em processos de loucura, porque chegam lá e dizem, meu Deus, eu não fiz nada. Eu não fiz nada do que foi planejado para mim fazer. Chega no plano espiritual atordoado, porque a consciência que culpa. Onde está escrito as leis de Deus? Quem me ajuda? Na nossa consciência. E nenhum livro, muito obrigado por terem me ajudado. Porque é uma pergunta rasa e uma resposta direta. Qual o maior modelo e guia para a humanidade? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Jesus. Eurípides Barçanufo. Não vamos tanto, porque o tempo está correndo. Vamos deixar Joana d'Arc, que entregou a sua vida no ano de 1430, foi queimada viva porque ela seguiu as vozes e não renegou as suas vozes. Vamos deixar Martinho Lutero, que fez a reforma protestante, que ele protestou contra a cobrança das indulgências. Você cometia um pecado e pagava tanto e estava redimido. Isso tudo para a igreja a encher os seus cofres com mais riqueza, ouros e adornar mais as suas catedrais numa fome desvaiada. Ele fez a reforma protestante. Vamos esquecer a perseguição aos cientistas como Galileu e tantos outros, aos trabalhos que foram realizados pelos precursores do Espiritismo. Vamos correr o tempo célere e chegar a Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, esses apóstolos que nos ensinam como que nós devemos fazer. Eurípides Barçanufo, certa vez, teve um sonho, conta Hilário Silva no livro A Vida Escreve. Ele se viu fora do corpo, subiu e chegou num lugar de beleza indescritível. Campos verdejantes, ele viu ao longe quem? Jesus estava chorando. Ele se aproximou e tentou quebrar aquela impressão do nosso Mestre Jesus. Mestre, por que tu choras? Jesus não respondeu. A compulsão tomou ele de tal forma que ele insistiu: Senhor, por que estás chorando? Jesus não respondeu. Eurípides Barçanufo resolveu dizer algo mais. Senhor, choras por aqueles que não conhecem o teu evangelho? Nesse momento Jesus levantou os olhos para ele e disse: eu não choro por aqueles que não conhecem, eles vão conhecer. Eu choro por aqueles que não conhecem, eu choro por aqueles que conhecem e não praticam o meu evangelho. Eurípides Barçanufo teve um choque, voltou para o seu corpo e a partir daquele dia não descansou mais. Trabalhava atendendo. Dias chegou que ele chegou a manipular, dias teve em que ele chegou a manipular 1000 receitas em um dia. Receitas fitoterápicas, psicografia de Dr. Bezerra de Menezes, entre tantos outros espíritos que lhe auxiliavam nesse trabalho. A gripe espanhola visitou o mundo, levando a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas.
que morreram naquele ano de 1918, 1920, através da gripe espanhola, intocável, e encontrou Eurípides Barçanufo trabalhando e desgastando e cansado, e ele contraiu a gripe porque ele estava várias noites sem dormir e sem força. Ele morreu aos 38 anos de idade. Esses homens é que nos ensinam como servir a Jesus, com o pouco fazendo o muito, entregando as suas vidas. Mas não foi a primeira vez que ele entregou sua vida para Jesus. Conta Emmanuel, no livro Ave Cristo, que ele um dia, Eurípides Barçanufo reencarnado na personagem de um escravo, o escravo Rufo, ele também foi levado para ser dado como exemplo aos empregados de um cônsul romano, de um servidor romano, chamado Tassiano, que eles deveriam todos render o culto à deusa Cíbile, que era uma deusa da riqueza, a deusa romana, em que eles deveriam todos se converterem, mas só que nos seus 200 empregados, tinham vários cristãos, entre eles o escravo Rufo, e ele tinha que fazer todos se converter. Era uma prova de força, era uma prova de austeridade, e todos os seus empregados, sob a pena de morte, renegaram Jesus, com exceção de um, o escravo Rufo, Eurípides Barçanufo. Depois de uma semana de sofrimento e de tentativas de fazê-lo dobrar a sua coragem, ele levou em público o Rufo e a sua esposa e suas 3 filhas. As suas 2 filhas, perdão. Se a tua vida não vale nada, a da tua esposa e a das tuas filhas não valem também? Ele falou: eu vou para Jesus, se me matares, e Jesus vai cuidar delas. Então ele, Tassiano, ordenou que amarrassem ele a 2 cavalos para que ele fosse esquartejado. E disse: você vai relegar a tua família à escravidão? Ele falou: eu confio em Jesus. Enquanto preparavam, ele disse: está vendido a esposa e as filhas para este homem. Um homem comprou. Esse homem se aproximou de Eurípides, ainda minutos antes dos cavalos arrastarem ele, e disse: meu irmão, morra em paz. Eu também sou cristão, e na minha casa a tua família serão tratados como irmãos. Ele sorriu, os cavalos foram atiçados e ele teve seus membros separados e morreu. Quando nós falamos em Eurípides Barçanufo, nós lembramos de um homem que há milênios entrega a sua vida por Jesus. Se nós estamos sob a sua égide, sob a sua proteção, acreditamos que ele espera, não que morramos. Não existe mais cavalos, não existe mais fogueira, não existem mais leões, mas existe o combate à preguiça, existe o combate ao comodismo, existe o combate ao medo, existe a afronta à vaidade, ao orgulho, a tentação de passar a mão nos bens que não nos pertencem. Então nós vemos as muitas obras serem falidas por pessoas que ainda não são tomadas por esse altruísmo, que veem nas coisas do céu um degrau para as coisas da terra. Nós estamos tendo hoje médiuns sendo presos, falsos médiuns, abusando da credulidade das pessoas, porque a dor campeia. Jesus disse: naqueles dias haverão falsos cristos e falsos profetas, vão seduzir a muitos, e porque a caridade de muitos se esfriará, eles vão levá-la. Mas o Espírito da Verdade, Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade uma perguntinha que nós vamos ler aqui para vocês.
que está no livro dos Espíritos. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Porque nós dizemos, o mundo é um barato de dor, de sofrimento, é um campo aberto para o orgulho, para a vaidade, para as pessoas más. Por que, perguntou Kardec, o mal sobrepuja o bom? Sabe o que o Espírito da Verdade respondeu? Por causa da timidez dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles se preponderão aos maus. É aquela história, não, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Eu estou vendo a pessoa fazer, destruir a instituição, destruir o nome da doutrina espírita, com a sua conduta, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Porque quem cala consente. Vai ser tomado contas de nós. Mas é falta de caridade. Allan Kardec perguntou ao Espírito São Luís se nós podemos denunciar alguém. E o Espírito São Luís disse: quando a ação dessa pessoa for colocar em risco a vida de muitas pessoas, é um dever. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Perguntaram para Raul Teixeira num congresso no ano de 2004, quando ele fez, perguntaram para ele com relação a uma questão: quando um trabalhador ele é muito operoso, ele é grande, muito esforçado, muito operoso, mas ele é responsável pela saída de muitas pessoas do meio espírita e do centro espírita, o que fazer? E ele respondeu: essa instituição tem algo que se chama corpo diretivo, diretoria, e que deve usar para não deixar que pessoas aproveitadoras, gananciosas, venham e se apropriem do centro espírita como se fosse a sua casa. Isso é uma obra de Deus. Os interesses de Deus é que tem que sobrepor. Senão nós nunca faremos e cumpriremos com a nossa missão aqui na Terra. Qual é a missão dos espíritas? Então nós vamos ver aqui, para concluir, que nós estamos nos encaminhando para o finalzinho, né? O espírito de Erasto, nesse item 4, falou assim: não vos assusteis. Nós não vamos nos assustar com o que está acontecendo. Prisão, centro espírita tendo seus médios levados para a cadeia, abusos de toda a sorte, o nome manchado por causa de questões pessoais, porque pessoas foram coniventes. A pessoa está há 20 anos violentando as pessoas e ninguém viu. Eu não vou falar. Eu não vou ser a causa. Não, vai falar sim. Na nossa instituição há uma lei. Não se pede, porque às vezes a pessoa entra no centro espírita e na porta nós estamos precisando de doação. Meu Deus! Por que montou uma instituição espírita se é para obrigar os outros? Não, vocês têm a obrigação de não deixar o centro fechar. Vai fechar. Porque quando a gente faz algo para os outros tocarem, isso não é digno. Não é digno. Então faz numa casa de pau a pique, 4 paredes, como era a casa do caminho dos apóstolos de Jesus, como era a igreja de Antioquia. Aliás, os espíritos na igreja de Antioquia, está lá no livro Paulo Estevão, os espíritos falavam no salão, a voz direta. E quando eles começaram a disputar, para cá os espíritos foram embora. Conta, mano, não sou eu que estou dizendo. Mas as ocupações fúteis, aquilo que realmente é inútil, que nós podemos deixar de lado um dia, 2, e servir a Jesus a uma causa útil. Sois os escolhidos de Deus, disse Erastus. Ide e pregai que os Espíritos estão convosco. Para concluir, que eu acho que nós temos agora claro qual que é a nossa missão. É a mesma missão de sempre. Mitigar a dor.
Os meios de comunicação estão para nos ajudar, mas eles não são tudo. Vou fazer um congresso, tem que pagar. Paga aí. Isso é uma receita do passado. Porque eu tenho que pagar o aluguel do salão. Então não alugue o salão. Mas não é possível. É possível. Nós conhecemos a Conferência Estadual Espírita do Paraná, promovido pela Federação Espírita do Paraná, na Expo Trade. É um grande salão de eventos internacional. Chegam aí de 5 a 10 mil pessoas no evento, ninguém paga nada. E estão oradores, atividades por 2 a 3 dias, música, cantos, bênçãos, livros. Claro que o livro que está ali vai ser vendido, é óbvio. Como a gente compra lá na biblioteca do nosso centro espírita, mas você não paga para entrar. Então é possível. É que nós temos que tomar um cuidado, porque senão vira aquele personalismo. Daqui a pouco estão pagando 4, 5 mil reais para entrar num evento especial espírita. Certa vez, para concluir, o Chico estava em Pedro Leopoldo e chegaram os irmãos: Chico, vem socorrer um irmão. Ele estava sendo conduzido, ele era um cego, conduzido por uma pessoa embriagada. O cego caiu da ponte. É que 4 metros de altura, a pessoa só bateu a cabeça, não morreu. Mas estava saindo sangue. Mas veja interessante a lição, hein? Depois eu conto. Vamos lá, a gente analisa rapidinho. Chico, vem socorrer. Ninguém quis socorrer. Lembrem da parábola do bom samaritano? Passou, o sacerdote, o levita, nada fez. Foi um samaritano, um gentil, foi lá e fez tudo. O Chico fez igual o samaritano. Correu, foi lá, o homem estava sangrando, alugou uma pecinha lá, um quartinho, um negocinho qualquer, um pardieiro, como diz a mensagem no livro de Ramiro Gama, Livro dos Casos de Chico Xavier. Mas só que tinha um problema. Como é que o Chico cuida de um cego doente? Ele trabalhava na fazenda moderna, ele precisava, tinha irmãos, vários irmãos. Aí ele botou um anúncio num jornalzinho que ficava circulando Pedro Leopoldo: por favor, quem pode me ajudar a cuidar? De dia desse irmão, de noite eu chego e me encarrego. Vejam, ele chegava, não dormia. No outro dia ele ia trabalhar. Esse era o Chico. Passado alguns dias, as únicas candidatas que apareceram foram 2 meretrizes muito conhecidas na cidade. E Chico, nós ouvimos o seu anúncio e nós estamos aqui. Você aceita nós? O Chico falou: mas com certeza, minhas irmãs. Por favor, me ajudem. Eu chego de tardezinha, vocês pensam. Quando o Chico chegava para trocar o turno, fazia uma prece com aquelas irmãs em favor do doente. Fazia uma prece e depois elas seguiam. Quando terminou 30 dias, o homem estava bom. O Chico destinou ele ao seu lugar e foi agradecer elas. E ela disse: meu irmão, esses 30 dias mudaram completamente as nossas vidas. Nós vamos embora daqui e nós vamos seguir uma vida diferente. Uma se tornou uma costureira, outra se tornou uma trabalhadora numa fábrica, e mudaram completamente. As preces em favor daquele doente mudaram as suas vidas. Esse é o exemplo que nos dá, Esse é o exemplo que o Chico, que é um representante, foi um representante de Jesus aqui na Terra, nos deu de como nós fazemos o bem. Qual é a vantagem que tem em ser bom? A vantagem foi que Jesus veio buscar o médium Francisco Cândido Xavier para retornar à pátria espiritual. Quem virá nos buscar? Quem nós iremos encontrar quando nós descerrarmos os nossos olhos aqui na terra? Então, dedicados irmãos, a nossa missão não acabou. Estamos nesses dias preditos de transição planetária. Que Jesus esteja sempre conosco.
Que os nossos benfeitores nos inspirem a sempre vencermos a nós mesmos, o homem velho que existe em nós, para que o homem novo nos dê lugar. A prática do bem, da caridade, porque fora da caridade, o lema da doutrina espírita, não há salvação. Que Jesus esteja conosco, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado a todos, uma ótima noite a todos, que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigado.